Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um nesse dia. O Senhor nos deu mais essa oportunidade, um dia, para estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Sua palavra, onde podemos louvar e adorar o Seu nome, onde podemos elevar a Ele as nossas petições. Então, vamos iniciar agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele nos deu. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez e queremos aqui, ó Pai, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar, obrigado pelos nossos amigos, obrigado, Senhor, pela Tua igreja, que mesmo distante um membro do outro, ó Pai, estamos unidos no Senhor. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado, ó Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor fique conosco neste momento de estudo da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha, ó Deus, abrir o nosso entendimento, os nossos corações para aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, hoje nós teremos mais uma lição e agora nós vamos entrar no livro de Paulo aos Efésios. E a nossa primeira lição em Efésios é a respeito dos aspectos essenciais da doutrina da salvação. Efésios capítulos 1 e 2. E quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender que não há escape para a vida do homem sem Jesus e sem salvação. Descrever os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Agradecer a Deus a grande salvação dada por Cristo Jesus. E o nosso texto áureo encontra-se em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. A salvação é um dom inefável, ou seja, que não se pode descrever. O homem vivia perdido eternamente, com a vida distante de Deus, mas o Senhor o fez chegar a Ele. Fomos salvos da nossa vã maneira de viver. Antes estávamos perdidos e fomos achados por Jesus. Que maravilha! Vivíamos nas trevas e Ele nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Vivíamos sem rumo e nos foi dado o caminho. Vivíamos condenados e o Senhor nos absolveu. Fomos salvos e essa salvação precisa ser conhecida em sua inteireza para que exaltemos o Salvador. Hoje iniciaremos o estudo na carta de Paulo aos Efésios, denominada a Carta do Corpo de Cristo. Então, muitos conhecem esta carta como sendo a Carta do Corpo de Cristo, porque fala de união, de salvação. Nesse estudo, faremos uma exegese de texto, abordaremos os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Tema de grande relevância para a nossa vida cristã, importante para mim, é importante para você estudar sobre essa doutrina da salvação. E o nosso primeiro ponto fala sobre a graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado.
aqui nos mostra uma reflexão sobre o excelso amor de Deus que conduz a um ato de louvor a Ele, a Deus, que não só tem o poder como a vontade de triunfar sobre todos os obstáculos e trazer os espiritualmente mortos a um relacionamento vivo consigo, com Deus. Aqui fala também da graça e amor. A linguagem aqui recorda de Colossenses 1:13, mas faz também a ideia do próprio Redentor como objeto do amor com que Deus elege. A linguagem da graça domina os versículos 6 e o versículo 8, que nós veremos daqui a pouco a respeito deles. Muitos estão preocupados mais em ter do que ser. O ter se preocupa e busca as questões materiais. Pode ser uma característica de avareza e ambição. O ser faz parte do compromisso com a essência da vida. Procura desenvolver os aspectos de caráter. Nós temos que ter cuidado para que não ficarmos preocupados apenas em ter, mas nós devemos ser preocupados em querer ser, porque o ser faz parte desse compromisso com a essência da vida e ela procura desenvolver os aspectos de caráter. É por causa da natureza, preço e eficácia da nossa redenção, em que temos a redenção pelo sacrifício de Jesus na cruz, com o objetivo de recebermos a remissão dos nossos pecados, porque a graça de Deus é grande e faz parte de seu tesouro. E aí, nós temos que ter em mente que temos a mais importante e real segurança da nossa fé. Ter nascido de novo com um propósito bem definido, claro e inquestionável, que é para o louvor e a glória do nosso Deus. E agora eu venho a pergunta para refletir. Tudo que você faz diariamente te converge, te direciona para a glória de Deus? Tudo que você faz no seu dia a dia, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu meio, quando você está entre os amigos, tudo que você faz é direcionado para a glória de Deus? Pensem com vocês mesmos. E nós vamos para o nosso próximo ponto, que se encontra em Efésios 2:1. A graça de Deus restaura o homem, vivificando-o em Cristo Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O estado natural de todos os seres humanos é uma espécie de morte espiritual. Todos estavam mortos espiritualmente, porque, primeiro, essa condição espiritual é universal. Tanto gentios quanto judeus são, por natureza, filhos da ira de Deus. Segundo, estão em rebelião contra Deus. Terceiro, estão sujeitos ao domínio maligno de Satanás, também chamado príncipe da potestade do ar. Quarto, são totalmente incapazes de abandonarem a rebelião contra Deus. E quinto, estão expostos
justa ira de Deus. E aqui Paulo diz que estávamos mortos. Esta é a situação verdadeira daqueles que estão fora de Cristo. Paulo diz que são encontrados em seus delitos e pecados. O homem vive distante do Senhor, em rebeldia espiritual. É um fracassado. Isto traz a morte, que é representada por uma vida alheia às coisas de Deus, longe do ideal divino. Então, nós estávamos mortos, vós estando mortos. Esta é a situação verdadeira daqueles que estão fora de Cristo. E mesmo que o cotidiano das coisas possa apresentar e representar a vida, o homem continua espiritualmente morto. O pecado continua a fazer na vida pessoal e, consequentemente, na sociedade. Mas tem um porém. Ele vos deu vida. Jesus vos deu vida. Fomos vivificados por Cristo Jesus. Mesmo sendo pecadores, nós somos vivificados. Nós saímos daquela condição de mortos espiritualmente e hoje nós somos vivificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso próximo ponto encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículo 4. A graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E depois continua: em amor vos predestinou, como também nos elegeu nele. Então não existe eleição, ou seja, uma escolha, uma verdade sem Jesus. Não existe eleição sem o sacrifício de Jesus e sem a fé em Cristo. Deus em Cristo veio para restaurar a minha condição, a sua condição, a nossa condição. E agora vamos entender essa questão da eleição. A eleição precisa ser entendida à luz da pessoa de Jesus, como se encontra em 1 Pedro 1:2. A eleição foi feita por meio de Cristo, é para aqueles que estão em Cristo. Então vamos ler esta passagem. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro lembra aos leitores de sua posição privilegiada e segura como alvo da escolha soberana, graciosa e eterna de Deus, para serem seu povo em e através de Cristo Jesus. Aí nesse versículo fala sobre a questão da presciência. O que é presciência? Inclui a escolha soberana, amorosa, eficaz de Deus, bem como o seu propósito. Também fala em santificação do Espírito. É uma ligação íntima
entre o amor eletivo do Pai e a obra do Espírito de aplicar a redenção aos eleitos, à nossa vida. Esta explicação inclui todas as operações do Espírito de retirar pecadores do pecado e purificá-los para o serviço de Deus. Também fala da obediência. A obediência é o ato inicial de obediência, é a fé em Cristo. E o elemento fundamental é a fé contínua, sempre em Jesus. Também fala do sangue de Cristo. A aspersão do sangue fazia parte do culto ritual ali no Antigo Testamento. Sacrificava os animais e pegava com sangue, aspergia sobre o altar. Em geral, o aparecimento de sangue anunciava uma vítima. O sangue, por exemplo, o sangue de Abel, clamou por vingança, mas o sangue de Jesus clama por perdão. Nós fomos aspergidos por esse sangue precioso. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E ali no culto do Antigo Testamento, a morte da vítima estabelecia uma aliança. A aspersão dava participação aos adoradores, tornando-os publicamente sujeitos aos benefícios e responsabilidade da aliança. Hoje, nós também temos essa responsabilidade. Nós fomos lavados, foi aspergido o sangue de Jesus nas nossas vidas. Ele foi a vítima, mas ao mesmo tempo ele estabeleceu uma aliança entre nós e Deus. E nós temos essa responsabilidade de levar este amor a outras pessoas a cada dia. E na nossa doutrina, na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nos diz que eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Ninguém merece ser eleito, ninguém tem esse mérito, mas nós somos eleitos segundo a riqueza e a graça de nosso Senhor Jesus. A graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. E esse é o nosso próximo ponto e encontra-se em Efésios 2:3. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aí Paulo nos mostra que a aproximação dos gentios a Deus envolve dois aspectos. O primeiro é a experiência que tem da união espiritual com Cristo. O segundo é a base histórica dessa experiência na morte sacrificial de Cristo. Lá em Isaías 57:59, Isaías havia profetizado acerca de um dia no qual a paz de Deus seria proclamada aos que estão longe e aos que estão perto. Pelo Evangelho de Cristo, o Espírito reúne gentios, a vós outros que estavam longe, e judeus,
aos que estavam perto, na presença do Pai, em cumprimento à promessa de Isaías. Então, através do sangue de Jesus, aí fala, mas agora é um contraste entre a vida nova e a vida velha, a antiga vida que nós tínhamos fora de Jesus. Em Cristo Jesus, Jesus desfez tudo de mal que havia em nossa vida de forma condenatória por causa do nosso pecado. Vieste para perto pelo sangue de Cristo. A graça de Deus fez com que o sangue de Jesus derramado fosse eficiente e eficaz. Por maior que tenha sido o nosso pecado, por mais infame que tenha sido a vida humana, a graça de Deus disponível pela fé é enorme e é capaz de cobrir todo tipo e tamanho de pecado. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, não importa o tamanho do pecado que havíamos cometido, mas lembrando, não existe pecadinho nem pecadão, existe as consequências do pecado que nós cometemos. Então não importa qual foi esse pecado, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos cobre de todo tipo de maldição, Ele nos cobre do pecado, Ele nos lava com o seu precioso sangue. O nosso próximo ponto. A graça de Deus nos coloca na condição de membro da família de Deus. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a fazer parte dessa grande família, a família de Deus. Não existem mais fronteiras nem barreiras. O reino de Deus é agora internacional. Não existe mais nenhuma fronteira, não existe barreira. Nós fazemos parte do mesmo povo, da mesma família, a família de Deus. Como é maravilhoso fazer parte dessa família de Deus. E o que a salvação nos trouxe? Como nós somos membros da família de Deus, a salvação nos colocou na condição de família de Deus. E o que é a família de Deus? Primeiro, ela é composta pelos filhos que Ele adotou por meio de Jesus Cristo. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Como um Pai perfeito, nosso Deus ama a todos os seus filhos na mesma medida. Não há divisão e nem acepção de pessoas na família de Deus. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E agora, como viver os aspectos essenciais da salvação? Primeiro, decida viver para a glória e louvor do Senhor. Tudo o que fizer, faça convergindo, direcionando para a glória dele. Não permita
Decida mesmo a não mais viver para o pecado, porque fomos vivificados. E outra muito importante, jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus, porque nós estamos na família de Deus, não é por nenhum mérito que nós fazemos, que nós fizemos ou que iremos fazer, não é por mérito nenhum. Ela sempre foi pela graça de Deus, porque se dependesse de nós mesmos, nós continuaríamos condenados a viver uma vida longe de Deus, uma vida ruim, uma vida pecaminosa. Mas hoje, Deus nos deu essa graça, não para nos acharmos melhor que ninguém, para nos ensoberbecermos, não, porque por nós não seríamos nada, mas a graça nos alcançou e hoje nós fazemos parte da família de Deus. E se você ainda não faz parte dessa família de Deus, se você não tem buscado Deus de uma forma verdadeira, se você não tem agradecido a Deus a cada dia por tudo que Ele tem feito, se você ainda não conhece os aspectos essenciais da salvação, da doutrina da salvação, eu te convido hoje para você fazer um compromisso sério com Deus, com Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Venha, faça parte dessa família, da família de Deus. Como vai ser maravilhoso você estar junto conosco. Não importa o que você já fez na vida, hoje Deus te dá, através de Jesus Cristo, uma nova oportunidade de entregar a sua vida. E se você deseja fazer esse compromisso de entregar a sua vida a Jesus, eu vou orar por ti neste momento, vou orar por cada um de nós e também já vou agradecer a Deus por estes momentos de estudo que tivemos aqui. Oremos. Ó meu Pai amado, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, te agradecer por mais este momento de estudo da Tua Palavra. Senhor, que a cada dia venhamos, ó Deus, conhecer e viver essa doutrina da salvação, ó Pai. Que juntos em família, a família do Senhor, onde não há barreiras, onde não há fronteiras, ó Deus, onde somos todos iguais, juntos podemos adorar e louvar ao Teu santo nome. E eu te peço, ó Pai, por aquelas pessoas que hoje fizeram um compromisso com o Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, que o Senhor esteja sustentando a cada um neste caminho. É um caminho árduo, é um caminho difícil, ó Deus, mas é um caminho maravilhoso. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor seja com cada um neste momento que estão participando conosco deste estudo. Senhor, proteja, livra e os guarde de todo mal, Senhor, e que este mal que está assolando o mundo nesses dias, ó Senhor, que o Senhor proteja os seus, ó Deus, proteja a sua família, Senhor, não permita, ó Deus, que venha atingir nenhum dos seus. Em nome de Jesus, nós pedimos também em especial, ó Pai, por aquelas pessoas que estão na linha de frente ali, principalmente os profissionais da saúde. Senhor, esteja guardando, ó Pai, esteja sustentando a cada um, ó Deus, proteja, Senhor, a cada um, em nome de Jesus, e que o Senhor continue conosco, nos dando, ó Deus, um dia na Tua presença, um dia de paz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, meus queridos, que o Senhor venha nos dar
um restante de dia na presença dele. E eu peço a Deus que Ele nos dê uma semana abençoada e que tudo que fizermos seja para glorificar e honrar ao nosso Deus. E eu me despeço de vocês com a oração que Deus deu através de Arão, que encontra-se lá em Números 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém.